Se existe um segredo para a minha felicidade, é cuidar das ovelhas. Encontramos a Georgie. Ela não se mexe mais. Mataram nossa pastora. Não há dúvida de que todo o amor que você dá volta para você. No caso de Wolverine, após se aposentar como herói, mudou-se para um lugar paradisíaco, buscando paz, criando ovelhas por lazer e desfrutando uma vida invejável. Sem maldade no mundo, não teríamos história. Assim, quando a protagonista surge morta no campo, ninguém desvenda o mistério. Ganância, vingança e estupidez são essenciais para um assassinato. Suas queridas ovelhas devem iluminar a escuridão em torno da morte do pastor. Mas antes de começar, permita-me roubar alguns segundos para agradecer aos membros do Em Minutos pelo apoio. Sem eles, nada disso seria possível. Se você quiser fazer parte da família e desbloquear conteúdo exclusivo que é atualizado toda semana, não hesite em clicar no botão Seja Membro aqui embaixo. Sem mais delongas, vamos começar. Esta história começa com Jorge, um simples criador de ovelhas, que naquela manhã escrevia uma carta para Rebeca, sua amada, contando como era a vida no campo. Logo depois, um grupo de ovelhas pequenas fez uma escada até a janela para lembrar Jorge de que era hora de levantar e cumprir suas tarefas. Ao sair de sua casa sobre rodas, Jorge respirou profundamente aquele ar fresco e contemplou o campo repleto de ovelhas. Todas pertenciam a ele e ele as considerava suas amigas, tendo dado nomes a cada uma delas com base em suas personalidades particulares. Entre elas, destacava-se Sebastião, o carneiro mais astuto e solitário com quem Jorge se sentia profundamente identificado. Além de Lily, a ovelha mais inteligente que ele já conhecera, que segundo ele, poderia ler sua mente se quisesse. Jorge adorava seus animais e acordava bem cedo para lhes oferecer os melhores cuidados. Seu dia começava às 5 horas, preparando a alimentação. Depois, ele tosqueava as ovelhas para aproveitar a lã e para aquelas que se comportavam bem, levava-as um tempo ao balanço para que se divertissem. No entanto, sua parte favorita do dia chegava quando o sol se punha. Então, ele lia em voz alta para elas um livro de mistérios sobre crimes não resolvidos, tentando juntos desvendar cada enigma. O mais incrível é que as ovelhas sentam no campo e ouvem suas histórias, como se realmente entendessem. Jorge sempre as deixa curiosas para que a história dure o máximo de tempo possível. Assim que a porta se fecha, ele se retira para descansar. Descobrimos que as ovelhas conversam, tomadas pela curiosidade. Elas estão envolvidas no mistério e aguardam ansiosas pelo próximo dia para saber mais. As ovelhas ficam acordadas até muito tarde discutindo quem é o assassino. E a curiosidade impede que muitas consigam dormir. Lily tem certeza de que o culpado é o sobrinho, mesmo sem o apoio das outras. No dia seguinte, quando Jorge narra o último capítulo, confirma-se que Lily estava certa, ratificando que ela é a mais inteligente do grupo. Ao ouvir o desfecho, ela comemora enquanto as outras ovelhas reclamam ao reconhecer que sua análise estava errada. De todas as ovelhas que Jorge cuida, existe uma diferente, um pequeno carneiro nascido no inverno que todas rejeitam. Ele desconhece as razões dessa exclusão, no entanto, não importa o quanto se esforce. Suas tentativas de fazer as outras aceitarem o pequeno falham, mantendo o mistério sobre o comportamento do rebanho. Naquela tarde, o assunto entre as ovelhas é o desaparecimento de Sebastião há dias. Ele costuma se ausentar com frequência, mas desta vez Lily demonstra preocupação. Minutos depois, uma caminhonete se aproxima do rebanho. É Caleb, outro criador de ovelhas que veio visitar George. Caleb entra no trailer para conversar com ele e as ovelhas tentam ouvir o motivo da visita. No entanto, antes que consigam, Caleb é expulso da casa enquanto George ordena que ele vá embora e nunca mais volte, o que sugere um conflito grave. Simultaneamente, alguém novo chega à cidade. Um jovem bonito, com uma câmera, se preparava para entrar na pousada, onde Beth, a encarregada, conversava com a mensageira sobre um segredo suculento. George tem trocado cartas com Rebecca, uma mulher que mora nos Estados Unidos. As cartas incluem desenhos feitos à mão e exalam um delicado aroma de perfume, confirmando um romance. Quando a mensageira se aproxima da porta, Beth rapidamente pega a carta da bolsa da mensageira antes que o novo visitante a veja. O jovem se apresenta como Elliot e explica que viajou para fotografar o grande festival da cidade. Porém, ao ver só 3 mesas com queijos e livros, Elliot teme ter viajado à toa quando Beth mostra os preparativos. Sentindo-se obrigado a cumprir sua missão,
Elliot só pode ficar e fotografar o festival mais pequeno e entediante da história. Naquela noite, na fazenda de George, tudo indica uma tempestade se aproximando. Os raios assustam as ovelhas, que esperam pacientemente que George saia de seu trailer para lhes contar uma nova história de mistério. Enquanto isso acontece, Lily tenta acalmar os pequenos, explicando que os trovões são apenas as chifradas dos carneiros que vivem no céu e que um dia eles também se tornarão nuvens, assim como todas as ovelhas que já partiram deste mundo. Na vila, o reverendo da igreja guarda mais dinheiro do que deveria em seu cofre, enquanto o açougueiro fica até tarde afiando suas facas. Enquanto isso, Beth abre a carta de George com emoção para ler sobre Rebecca. Segundos depois de terminar, ela explode de raiva e chuta a primeira coisa que encontra ao seu alcance. Simultaneamente, à beira da estrada, Elliot, cuja habilidade ao volante sob a chuva foi insuficiente, bate em uma árvore. Ele recebe a ajuda de uma idosa que diz que ele chegou na melhor época, já que o festival vai começar. Olhando pela janela, Elliot vê um homem caminhando na escuridão com uma lanterna que logo se apaga, como se tentasse se esconder. Nesse exato instante, a cena se desloca para o trailer de George. Alguém bate na porta no meio da madrugada, acordando-o assustado. Na manhã seguinte, a tempestade cessou e as ovelhas acordam animadas. No entanto, todas acabam se reunindo do lado de fora do trailer, onde George está caído. Lily, convencida de que é uma brincadeira, afirma que quem se mexer primeiro perde. Mopou, o mais velho do rebanho, se aproxima e diz: "A triste realidade. George não está mais respirando." Lily pergunta se os humanos também viram nuvens, assim como elas, mas Mopou responde que, infelizmente, isso não acontece. A notícia da partida de George mergulha todas em uma profunda tristeza. Pouco depois, Lily sugere que é hora de esquecê-lo. Aqui, descobre-se que as ovelhas podem apagar momentos específicos de suas vidas. Agora que perderam seu pastor, a lembrança de George se torna dolorosa demais para suportar. Por isso, todas concordam em esquecer sua existência ao mesmo tempo, encerrando assim aquele capítulo de suas vidas para sempre. Sebastian então intervém e pede que parem. Ninguém vai esquecer George, pois ele não merece ser apagado de suas memórias. O destaque é a observação de um dos pequenos, que pergunta como seria se fosse uma história de mistério, levando Lily a notar que George nunca saía sem chapéu. Pouco depois, Caleb aparece e avisa a polícia. Minutos depois, uma ambulância e os serviços de emergência chegam ao local junto com o oficial Tim. Caleb diz que foi lá para George assinar documentos e, sem resposta, o achou caído no chão. Perto dali, o açougueiro conta as ovelhas, garantindo que ninguém sabote seu negócio. Sem George, ele planeja transformá-las em carne de primeira. Lily está ocupada com outra tarefa: entender por que George saiu sem chapéu nem capa de chuva durante a tempestade. Nada faz sentido para ela. Ao olhar pela janela, ela vê roupas no cabide e nota uma garrafa de uísque com 2 copos sobre a mesa, indicando que George não estava sozinho ontem à noite. Elliot surge e fotografa a cena, mas o oficial Tim pede que ele saia, dizendo que não há nada para ver. O jovem, acostumado à vida urbana, insiste que toda morte deve ser investigada. O oficial permite a entrada na casa sobre rodas e Elliot aponta as 2 taças sobre a mesa junto aos evidentes sinais de luta. Fica claro que George não estava sozinho e que sua morte não foi por causas naturais. Nesse momento, Tim fica apavorado. Elliot questiona por que ele entrou para a polícia se tem medo de lidar com crimes, ao que o agente responde que simplesmente pegou a vaga disponível, deixando claro que não vai fazer nenhuma investigação. Para ele, George não foi atacado. No entanto, instantes depois, Lily garante ao resto do rebanho que George realmente foi agredido e que eles precisam descobrir quem foi o responsável. Todas sabem, pelos relatos noturnos de George, que os policiais nas histórias geralmente são inúteis, e Tim não parece ser exceção. Lily identificou as taças. A pessoa que bebia com George colocou veneno, causando sua morte ao tentar pedir ajuda do lado de fora. Essas são as conclusões que tiraram de seus contos, provas que não podem ignorar. Sebastian debocha das tentativas dela de buscar justiça, mas Lily convence o grupo a ajudá-la a buscar pistas. Eles conhecem bem o lugar, então devem ficar atentos a qualquer coisa estranha, usando seu faro aguçado como principal ferramenta para resolver o caso. O
pequeno cordeiro nascido no inverno tenta explicar que viu o fantasma de George sair do corpo dele, mas o resto do grupo o ignora. Ao que parece, ele é um pária e ninguém está disposto a ouvi-lo. Logo após, os sinos da igreja tocam. Lily lembra que, em Histórias de Mistério, há uma reunião onde o criminoso aparece, por isso todos devem ir para identificar suspeitos. Sebastian afirma que elas não têm coragem suficiente para deixar a fazenda, chamando-as de covardes, mimadas, que jamais conseguiriam atravessar o Rio Negro. Quando Lily e Mopol finalmente se deparam com o que nós conhecemos como asfalto, elas ficam paralisadas de medo. Ao verem uma galinha atravessar a estrada sem se abalar, as duas decidem se apoiar mutuamente, se encorajando para cruzar a estrada e comemorando sua grande conquista logo em seguida. No entanto, Sebastian as alerta que isso foi apenas o começo. Ainda faltam cerca de 3 quilômetros para chegar à igreja. Após superar longos caminhos, rios e estradas de terra, Sebastian fica profundamente impressionado com a coragem demonstrada. Ele percorre essas distâncias diariamente, mas reconhece que a firme vontade de suas companheiras para realizar essa viagem é, sem dúvida, algo bastante impressionante. Lily diz ao grupo que em todas as histórias, o criminoso costuma se fazer de vítima, então devem identificá-lo ao chegar na igreja, já que não podem confiar na polícia. Logo após, eles entram na cidade e Sebastian oferece um passeio pelas ruas. Ao chegar ao templo, Sebastian mostra as tumbas dos humanos que não viram nuvens. Nessa construção de pedra mora um senhor chamado Deus, chamado de pastor pelos humanos. Segundo eles entendem, Deus é o guia dos humanos, embora seja invisível, e eles garantem vê-lo no pão. Ao saber que os humanos consomem seu Deus, Mopol comenta que eles são completamente loucos. Momentos depois, Elliot conversa com seu chefe e informa que houve um assassinato no vilarejo remoto, pedindo autorização para investigar o crime, em vez de cobrir o festival para o qual foi enviado. Na praça, Tim reúne a multidão para informar que o exame toxicológico revelou que George foi envenenado com taxina, uma substância derivada de sementes presentes em várias árvores da região. Diante dessa revelação, qualquer um poderia ser suspeito, mas o oficial opta por não apontar ninguém em particular, mantendo uma postura evasiva diante do mistério que começa a envolver os habitantes. Nesse exato momento, um carro de luxo para e desce uma mulher elegante que se apresenta como Lydia, a advogada de George. Do banco de trás sai uma jovem bonita que atrai todos os olhares. É Rebecca, filha de George e não sua namorada como se imaginava. Lydia almoça com Tim e lhe informa que precisa da presença de certas pessoas durante a leitura do testamento, incluindo o reverendo, o açougueiro, a dona da pousada e o outro criador de ovelhas. O ato acontecerá às 5 da tarde, por isso é imprescindível garantir a presença de todos. Lily percebe a importância do evento e o rebanho segue imediatamente ao local, buscando um ponto estratégico para observar do lado de fora. O grupo convocado se reúne na pousada de Beth. Enquanto isso, Elliot interroga Rebecca. Ela explica a ele que quando sua mãe ficou grávida, George era muito pobre e estava assustado, por isso praticamente abriu mão da paternidade, mantendo contato apenas por meio de cartas ocasionais. Tim chega minutos depois e questiona como ela conseguiu chegar tão rápido à cidade. Rebecca então confessa que está no país há alguns dias, tornando-se assim uma nova suspeita no caso. No entanto, neste momento eles não conseguem encontrar um motivo pelo qual uma filha desejaria assassinar o próprio pai. Rebecca começa a chorar e, embora todos percebam que é uma encenação, decidem entrar no jogo dela. Pouco depois, Lydia aparece e exige que Elliot se retire, argumentando que ele não faz parte dos envolvidos nem tem autoridade para presenciar a leitura. Externamente, Mopol procura uma janela, mas se distrai com uma irresistível cenoura. Enquanto tenta alcançá-la, descobrimos que no varal de roupas sujas está pendurado um pijama manchado de verde, a mesma cor do veneno usado contra George. Enquanto isso, Sebastião e Lillian comem boa parte do arbusto que bloqueava a janela e ouvem Lydia contar que George escreveu um Novo Testamento 3 dias antes de morrer, documento que será lido à tarde. O texto admite que alguns presentes lhe fizeram mal e outros foram magoados por ele. Por isso, suas últimas palavras apontam que naquele grupo há um tolo, um mau pastor, um cordeiro de inverno, um cordeiro de verão, uma vítima e 2 criminosos.
Quando Tim ouve a possibilidade de existirem 2 assassinos, sua teoria desmorona, confirmando sua reputação como o policial mais inútil da história. Nesse instante, os presentes começam a se acusar mutuamente, mas Lydia continua a leitura. George possuía 600 hectares, 300 estavam arrendadas para Caleb e agora pertencem a Pedro, o filho de George que mora na África do Sul. Quanto às suas outras posses, a casa, o restante das terras e o rebanho, tudo fica sob a titularidade de Rebecca. Isso inclui uma conta internacional com 30 milhões de dólares, notícia que deixa todos atônitos. Lydia revela que anos atrás, George desenvolveu uma cura para uma das doenças mais comuns do gado ovino e vendeu a patente por essa quantia, que agora pertence à sua filha. Uma vez exposto o motivo do crime, Mopal destrói a grade, provocando um escândalo enorme que deixa todos em alerta. Tim sai para investigar, mas o que vem em seguida é uma ovelha desgarrada, com uma flanela cobrindo a cabeça, que o atinge com força. O animal invade a pousada, causando um caos absoluto e destruindo grande parte do mobiliário, enquanto os presentes observam horrorizados. Mopal bate na estante de livros e a carta que Beth roubou cai no chão. Tim vê e ela tenta esconder, mas já é tarde demais. Ao terminar a leitura, Elliot espera Tim do lado de fora para propor uma aliança. O jornalista busca uma história para ser promovido, enquanto Tim pode conquistar Rebecca ao solucionar o assassinato. Como o oficial esqueceu de tirar fotos da cena, depende das imagens feitas por Elliot. Naquela noite, as ovelhas voltam para contar ao rebanho o que viram. Minutos depois, Rebecca aparece visivelmente nervosa. Ao vê-la acariciando o pequeno carneiro nascido no inverno, Lily intui que ela pode ser o cordeiro do inverno, mencionado no testamento. A equipe das ovelhas põe as mãos à obra. Pegam o último livro que George lia e o deixam na casa de Tim, esperando que o oficial treine para resolver mistérios e seja útil. Ao retornar à fazenda, Lily vê Sebastian na colina e vai perguntar como ele está. Ele decide contar sua origem para ela, relatando como George o salvou de um carnaval onde era forçado a lutar cruelmente contra cães, até um deles não se mover mais. Lily pergunta por que ele permanecia sozinho e o que aconteceu com seu rebanho. É então que Sebastian revela que ele é o cordeiro do inverno. Na manhã seguinte, as ovelhas visitam Tim na delegacia e o encontram completamente obcecado com o caso, confirmando que o livro foi eficaz. O garoto leu e agora sabe exatamente como proceder para capturar o assassino. Todo crime é composto por 3 elementos: meios, motivo e oportunidade. O meio, neste caso, é o veneno. Agora eles precisam localizar os outros 2. Tim organizou uma tabela com os possíveis suspeitos. A única com um motivo claro é Rebecca, pois o dinheiro é um incentivo poderoso, embora o restante dos envolvidos também tivesse a oportunidade. Hora de agir e descobrir o envenenador de Benbrook. Primeiro visitam o açougueiro, que admite ter sido amigo de George no ensino médio, mas nunca o perdoou por virar vegetariano. Depois, vão até Beth. Tim questiona diretamente por que ela tinha a carta que George enviou para Rebecca. Ela diz que o serviço postal errou, mas isso não justifica ela ter lido a carta. Decidem então retornar depois para um interrogatório mais rigoroso. Sobre Caleb, é suspeito que tenha sido ele quem encontrou o corpo. No interrogatório, ele diz que George cancelou o arrendamento das terras, então foi propor um novo acordo, esperando que ele a considerasse. Posteriormente, eles visitam o pároco da igreja e perguntam por que George ia todo domingo fazer uma doação generosa, mas nunca ficava para o sermão. É incomum que alguém entregasse quase 2.000 libras semanalmente sem um propósito aparente. O padre então confessa que ajudou George a localizar a Rebecca. Quando ela nasceu, George a deu para adoção pela igreja, mas só um membro respeitado podia acessar os arquivos lacrados. O dinheiro não era um pagamento pessoal, mas sim uma contribuição para a manutenção do templo, onde cada centavo foi investido. No entanto, o padre agora entende que o mau pastor mencionado no testamento é ele mesmo. A situação se intensifica quando Tim, levando seu trabalho a sério, interroga Rebecca. Descobre-se que a jovem usa uma identidade falsa e tem antecedentes criminais. As penas por falsificação e roubo, usando contas estrangeiras, a colocam no centro das suspeitas. Ela admite que tudo foi culpa de um ex-namorado problemático, que usou sua conta para esconder dinheiro de um golpe de pirâmide. Garante que não se envolveu.
Ela mudou de nome para se afastar dele e não ser encontrada. Diz que isso foi há mais de 3 anos, sem relação com os acontecimentos atuais. A próxima pergunta é se ela esteve perto dos terrenos da igreja, onde crescem as árvores com o veneno, ou próxima à fazenda do pai dela. Rebeca garante que nunca esteve nas terras de Jorge, apesar das ovelhas afirmarem tê-la visto lá na noite anterior. Nesse momento, o cordeiro nascido no inverno diz que Rebeca tem o mesmo cheiro do pai, então não poderia ter feito isso. Ele afirma que ela é boa e que suas mãos brilham sem fim. Essa frase não faz sentido para o rebanho, até que uma das ovelhas mostra um objeto que estava escondendo para seu próprio prazer. Debaixo de uma pedra está uma árvore, uma das pulseiras de Rebeca. A descoberta prova que o acessório estava lá muito antes de terem visto ela rondando pelos campos, o que contradiz diretamente seu depoimento às autoridades. Clau, a ovelha mais branca do rebanho, confessa que viu Rebeca na noite em que Jorge foi atacado. A jovem disse a ela que era uma ovelha linda e a acariciou. Nesse instante, a pulseira caiu no chão. Clau não tinha revelado nada porque queria ficar com ela, já que brilhava intensamente e lhe parecia linda. Sem perder tempo, as ovelhas concordam em trazer Tim para o terreno para mostrar a descoberta. Mopol rouba o boné dele, fazendo Tim persegui-las durante todo o caminho de volta às terras de Jorge. Ao chegar, as ovelhas colocam o boné sobre a pulseira para que o oficial a encontre. Tim agradece a ajuda, percebe a inteligência dos animais e entende que tem mais aliados. Ele retorna à cidade e visita Rebeca na pousada. Tim apresenta uma ordem para revistar o quarto dela e encontra as botas cobertas de lama e sementes típicas da fazenda de Jorge. Assim, ele confirma que ela mentiu sobre estar lá naquela noite. Pouco depois, Rebeca é levada da pousada à delegacia, onde inicia seu interrogatório como principal suspeita do assassinato. Rebeca revela ter recebido uma cópia do testamento por carta, na qual seu pai lhe deixava as ovelhas e terras, mas sem citar o dinheiro. Ela conta que voltou naquela noite para reencontrar-se com ele após 20 anos, passaram horas conversando sobre ovelhas e o futuro de Rebeca ali. Ela admite sua presença, mas garante que, ao sair, Jorge não havia sido atacado e estava perfeitamente bem. No entanto, Tim não acredita nela. Ele a prende em uma cela e avisa que no dia seguinte ela será julgada por seus crimes. Caso encerrado, Tim respira aliviado e se orgulha de ter agido como verdadeiro oficial. Pouco depois, Lídia informa que Pedro aceitou vender as terras para Caleb. O procedimento será formalizado amanhã e Tim deve estar presente para garantir a legalidade. Naquela noite, Lili retorna à fazenda com a notícia de que Rebeca foi presa pelo ataque a Jorge e que Caleb será seu próximo pastor. Ele é um homem bom e Mopol comemora a decisão. No entanto, um pressentimento estranho deixa um gosto amargo na boca de Lili. Ela é a mais inteligente do grupo e, ao comparar esse caso com os livros de mistério que resolveram juntos, percebe que algo não se encaixa e decide investigar mais. Mopol sugere visitar seu futuro lar. As terras de Caleb são próximas e, ao perderem o medo de cruzar o Rio Negro, decidem passear. À medida que avançam, o pasto verde desaparece e o terreno fica coberto por uma névoa inquietante. Instantes depois, um grupo de ovelhas maltratadas e com sinais de negligência os cerca. Todas usam sinos no pescoço para evitar qualquer tentativa de fuga. E os cães, antes amigáveis nas visitas à fazenda, agora se revelam como cães de caça agressivos, castigando-as se moverem ou fizerem barulho. Uma ovelha as alerta para fugir e elas se escondem em um grande celeiro onde descobrem a verdade. Caleb não é pastor apenas pela lã, mas está associado ao açougueiro para lançar sua própria linha de produtos de carne. Nesse momento, os cães localizam e atacam Lili. Pouco antes de conseguirem feri-la gravemente, Sebastião surge do nada e investe contra os cães com uma força tremenda. Ele ordena que elas fujam, mas os animais continuam atacando. Após uma luta feroz, Sebastião consegue afugentá-lo, mas acaba desabando devido à gravidade de seus ferimentos. Lili percebe a respiração lenta de Sebastião e entende que ele está perto do fim. Ela pede que ele se transforme em uma nuvem, mas sabe que, por ser um cordeiro do inverno, seu destino é diferente. Em seus últimos momentos, Sebastião confessa que consegue ver Jorge e pouco depois falece. Lili volta ao rebanho para contar a verdade. Eles precisam fugir ou Caleb os transformará em comida. Os outros, sem coragem de atravessar o Rio Negro, ignoram o que ela disse e voltam ao celeiro para dormir.
Entre lágrimas, Lily admite que talvez não tenha força para resolver o conflito. Mas uma visão de George a conforta. Ele lembra a ela que é a mais inteligente e mostra suas mãos. Uma está azul devido à cura diária que ele aplicava e a outra verde por causa do veneno. Lily entende que, ao descobrir a origem da mancha verde, acharão o verdadeiro culpado. Logo depois, ela se une ao pequeno cordeiro do inverno para enviar uma mensagem a Rebecca. O cordeiro desenha um símbolo no chão. Da delegacia na manhã seguinte, a patrulha segue em alta velocidade para o local. No chão, as ovelhas haviam deixado a fotografia de George com uma linha azul apontando para a de Rebecca. Mas também traçaram uma linha verde que conectava com um mistério. Ao limpar o chão, Tim mancha a mão de tinta verde. Logo após, oficiais do condado chegam para transferir Rebecca. Bem antes de assinarem a ficha, Tim tem uma epifania e começa a juntar as peças. A pessoa com o álibi mais sólido é muitas vezes aquela que possui a maior motivação. Peter, que supostamente nem estava no país durante o assassinato, pode ser o responsável. Tim aposta seu distintivo, que assim como a garota mudou de identidade, Peter se transformou em Elliot. Ele responsabiliza o jornalista e vemos, em retrospectiva, como Elliot manipulou tudo para que sua chegada parecesse casual. Jornalista júnior em busca de fama numa cidade esquecida é suspeito e o acidente na noite do crime é a prova decisiva. A cena mostra Elliot chegando ao trailer de seu pai, fingindo ter tido um contratempo. Quando George baixou a guarda, ele o envenenou e deixou o Novo Testamento sobre a mesa, destinando toda a fortuna à irmã. O plano era culpá-la pelo crime. Ao ser ela julgada e condenada, a fortuna passaria para o próximo na linha de sucessão. Ele mesmo, que supostamente estando na África do Sul, ficaria livre de qualquer suspeita. A mancha verde em sua mão acabou sendo a mistura do azul do remédio que deixou George rico e do amarelo do corante barato que Elliot usou para mudar sua aparência. A combinação de azul e amarelo cria o verde. Isso constitui a prova definitiva de que ele assassinou seu pai e o abandonou no campo após uma luta. Ao se ver encurralado, Elliot tenta escapar. Mas as ovelhas, que não gostam de nada mais do que atacar os culpados, conseguem destruir seu carro e detê-lo em poucos segundos. Elliot é preso pelo assassinato, enquanto Rebecca é inocentada. Ao final, ela vê o pequeno cordeiro da noite anterior. Ao ver as patas do animal manchadas de tinta, Tim entende o que aconteceu, olha para o rebanho e agradece pela ajuda. Sem elas, a verdade não teria vindo à tona. Naquela tarde, na pousada, Rebecca recebe as chaves de volta e Beth entrega a carta roubada. A dona da pousada admite que, no início, pensou que George havia se apaixonado por outra e não suportou, pois o amou por anos. No entanto, ao saber a verdade sobre sua filha, admite que já não há motivo para guardá-la. Beth confessa que, embora tenham tentado por um tempo, George nunca deixou de amar a mãe de Rebecca, Lily. O filme termina com a jovem revogando as permissões de exploração de Caleb sobre as terras de seu pai. Ela usa a fortuna herdada para comprar todas as ovelhas que estavam destinadas ao abate, levando assim o açougueiro e Caleb à ruína. Finalmente, ela estabelece um enorme santuário onde os animais ficam protegidos. Não haverá mais cordeiros do inverno destinados ao sofrimento, pois todos serão bem-vindos ao julgamento. Um só rebanho livre.